Grêmio e Flamengo. Justa a classificação dos dois? Se classificaram os melhores? Justíssimo. Ou poderia ter sido Inter e Palmeiras do mesmo jeito? Não, poderia. Eram tão bons os quatro? Poderia. Quero ver alguém sair de cima do muro. Agora, essa semana teve uma discussão, o Globoesporte.com, inclusive, colocou a nossa opinião, né, vários da casa, acho que alguns daqui, e a gente estava... Quem joga o melhor futebol? Muito em cima dessa discussão que teve o Jorge Jesus. Mas isso, aliás, tá bacana, porque... É legal. O Renato falou, o Grêmio joga o melhor futebol, É. o Jesus disse, opa, ele pode achar o que ele quiser, pá. Porque pra mim quem joga o melhor futebol é o Flamengo. É bacana, porque o jogo é só dia 2 de outubro, a discussão é boa. E até a ideia era essa, assim, quem está jogando o melhor futebol agora, né? Agora. E assim, na minha opinião, o Flamengo. Tem um time com mais repertório, que tem um time que joga um futebol mais brilhante. E o futebol do Grêmio é o futebol mais consolidado numa ideia já há mais tempo do Renato e tal. Então, acho que assim, na minha opinião, classificaram-se os dois Então, vou colocar duas perguntas. Primeiro, se classificaram os dois melhores entre os quatro? Sim. Segundo, quem joga o melhor futebol? Quem tá certo, o Renato ou o Jesus? Fábio, você. Hoje, para mim, na minha opinião, o Flamengo. O Flamengo hoje tem jogado melhor. Na minha opinião, o Flamengo hoje é a equipe que joga o melhor futebol no futebol. É a melhor equipe do futebol brasileiro hoje em termos de atuações. E você acha que dos quatro ficou bem a classificação dos dois? Foi justa. Foi merecida. Grêmio e Flamengo. Professor Muricy. Os dois melhores que jogam futebol brasileiro é Grêmio e Flamengo. Flamengo um pouquinho na frente agora, né? Mas com certeza Grêmio É o imortal, né? E é duríssimo, né, enfrentar o Grêmio, porque o Grêmio tem já o treinador já há algum tempo, né? Leva vantagem em relação ao Flamengo. Mas o Flamengo agora, nesse momento, um pouquinho na frente. Caioba. A gente falou sobre isso na transmissão. Para mim, hoje, o Flamengo é o melhor time da América do Sul. Coloco em relação até, estendo essa análise para a América do Sul. Eu vou com você, sabe no quê? Qualquer um dos dois que vá para a final em cima de River e Boca, eu aposto. Sou o time brasileiro. Acho que o Grêmio, ao longo Tô louco dos pro Marco Antônio últimos ser contra. 3 ou 4 anos, o Grêmio é o time que mais me deu prazer em ver jogar. E conseguiu aliar performance a resultado. Mas o momento hoje é do Flamengo. Roger, você com a experiência de ter jogado nele, vai. Eu acho que a gente está analisando o momento, né? E para essa semifinal de Libertadores, que ainda faltam mais de 3 semanas... Hoje é dia 2. O jogo é 2, o primeiro jogo é 2 Então do mês que vem. Então e depois do jogo do dia 2 tem 3 semanas. Quer dizer, são 30 dias e 50 dias por jogos. Então, o que acontece? A gente está analisando em cima de momento, né? Os últimos momentos de Flamengo foi melhor do que de Grêmio num contexto geral, dentro de Campeonato Brasileiro e de Libertadores, que os dois disputam simultaneamente. Só que, nesse tempo, para acontecer a semifinal de Libertadores, o Grêmio tem uma semifinal de Copa do Brasil, que ainda falta confirmar o favoritismo, porque fez 2-0 dentro de casa do Atlético Paranaense, e aí joga como favorito para definir a vaga para a final. E passando, pode ter um Grenal numa final de Copa do Brasil, que pode mudar muito o ânimo do Grêmio, para cima ou para baixo. Então isso a gente tem que levar em consideração. Você, por ter jogado lá, sabe bem disso. Muito bem disso. Então, essa questão pode mudar muito a análise do que pode acontecer nessa grande final de Libertadores que a gente vai ter. Pode ser o Cruzeiro também, tá? Eu não estou aqui falando que vai ser Grenal. Pode ser Atlético Paranaense E Cruzeiro, claro. E Cruzeiro a final da Copa do Brasil. Tá aberto. Tá aberto. Mas eu acho que essa história de 3 meios de semana que vai nos contar de Copa do Brasil... Pro outro bloco. Então você... Então, pode definir. Não, é que isso pode definir o astral do Grêmio na semifinal de Libertadores. Você quer esperar um tempo a mais e não afirmar quem é o melhor nesse momento. Mas então, te repito a primeira parte da pergunta. Falei, Flamengo. Os dois melhores... Não. Foram os dois melhores que se classificaram, levando em consideração Inter e Palmeiras? Sim, eu acho que no momento os dois que apresentam um futebol mais agradável, mais vistoso. O Palmeiras vinha também de um futebol muito sólido, né? Muito consistente, de pouco... não era tão bonito se ver jogar, mas era muito sólido. Mas o Grêmio joga mais bonito. Bob. Bob falou. Não, Bob já falou, né? Bob já falou. Não, só para corroborar, para confirmar o que eu disse, então. Eu acho que assim, a gente está analisando o momento, o melhor time agora, jogando o melhor futebol.
é o Flamengo. Daqui a um mês a coisa é completamente diferente. E sim, se classificaram os 2 melhores. Marco Antônio. Se classificaram os 2 Bodão. melhores. Se classificaram os 2 melhores. Agora, quem está melhor, o Flamengo ou o Grêmio, nós vamos ver no confronto. Confronto é que vai decidir. 2 jogos, um em Porto Alegre, outro no Maracanã. Nós vamos ver, são estilos diferentes, jeito de jogar diferente. Vai ser um grande teste para esse Flamengo. O Flamengo ontem foi uma atuação avassaladora. Palmeiras não passava do meio campo, tinha dificuldade de sair jogando. O Flamengo não deixava. Vai acontecer isso com o Grêmio? Acho difícil. Então nós vamos ver um confronto. Será um grande confronto. Técnico, de rivalidade, de história. Maravilhoso confronto. E eu quero Temos que festejar esse confronto. Quero te propor uma aposta. Diga. Dia 23 de novembro, no Estádio Nacional de Santiago do Chile. Nós vamos estar lá, né, maestro? Deus quiser. E aí, a final pode ser Grêmio e River, ou Grêmio e Boca, ou Flamengo e River, ou Flamengo e Boca. Sem dúvida. Não sai disso. Eu quero te propor uma aposta. Eu sou Flamengo e Grêmio, você é River e Boca, você pega? Não pega, vou torcer pro Brasil. Ah, vou torcer bom, para time brasileiro. Agora, se o Boca tiver melhor... Ele não vive falando, Muricy? Se o Boca tiver melhor, a gente fala. Esse ano ele mudou um pouquinho a Ele vive opinião. falando, Muricy, que não sei o Ele quê, que sempre o time fala que o brasileiro tá está bem, muito o ruim, outro vai ganhar. Esse ano mudou. O Flamengo vai de uma evolução fantástica, está surpreendendo. Vai aguentar quanto tempo jogando assim? Tomara que aguente. Não, e se aguentar até o fim do ano, vai ser um E time... se o professor não mudar de ideia no meio, porque ele muda de ideia com Quer certa saber facilidade. Foi um grande confronto, Boca e River. Passaram aquela vergonha de ter que jogar na Espanha, depois de toda aquela vergonha que fizeram, falta de respeito ao esporte, falta de respeito à segurança, falta de respeito com os profissionais. O Muricy sabe o diabo que passou para chegar lá para conseguir chegar no estádio. Mas não se esqueçam que o Grêmio teve fazendo 2-0, depois de ter ganho de 1-0, e teve aquele lance do VAR, que o Arnaldo definiu muito bem. O VAR é o novo Chacrinha, não veio para explicar, veio para confundir. Mais ou menos. Então, por que demora tanto, cara? Demorar, não. O resto está fazendo tudo Mas bem. estou dizendo, mas o Grêmio chegou mais perto da final do que o River Plate, que acabou ganhando o título. E o Palmeiras tinha perdido 2-0, porque o Filipão, para mim, cometeu o erro de buscar um empate lá na Argentina. E depois acabou empatando 2-2 aqui. Afinal, a história podia ser outra. Maestro Léo Júnior. Eu acho que se o jogo fosse, por exemplo, semana que vem, existia uma vantagem a favor do Flamengo. Daqui a um mês, eu não tenho essa certeza, porque em 4 semanas tudo pode acontecer. Tanto para o lado bom como também para o lado negativo, né? O fato do Grêmio estar envolvido com a outra competição do tamanho da Copa do Brasil pode ter uma influência muito grande no resultado, já para o dia 2 de outubro, quando é o primeiro jogo. Eram 4 gigantes até a semana passada, 2 gigantes ficaram pelo caminho, Inter e Palmeiras, e 2 gigantes passaram para representar o futebol brasileiro nas semifinais, Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio. Acabou sendo justo isso pelo Se futebol você apresentado? vamos olhar os 2 jogos, né? Quer dizer, eu acho que o Flamengo teve menos dificuldade para se classificar do que o Grêmio. O Grêmio foi buscar um resultado negativo que já tinha tido dentro de casa, fora de casa, contra uma equipe que tinha um percentual muito grande de vitórias dentro de casa. Eu acho que se você juntar os 2 jogos, fazer uma comparação, eu acho que chegaram... Porque não tem como, a gente sempre brincou de jogos de 180 minutos, agora são jogos de 200, né? Porque quando o VAR interfere, você tem 4, 5 minutos no primeiro tempo e 10 no segundo, 8, 12. Vai analisando... Eu não digo mais, não são mais 2 jogos, não são mais 180 minutos de futebol, são 200. São 200 minutos de futebol. A gente vai analisando, por exemplo, o comportamento do Inter jogando no Maracanã a primeira partida, né? Pode ter acontecido um erro de estratégia, de avaliação, né, do Odair nesse jogo, mas em compensação você vai olhar o segundo jogo, o primeiro tempo, né, Caio? A gente está fazendo... Primeiro tempo que o Flamengo fez contra o Inter dentro do Beira-Rio, que é um estádio extremamente difícil, contra uma equipe extremamente difícil você jogar lá dentro, foi quase que perfeita o primeiro tempo que fez. Cresceu no segundo tempo. Então você, quando faz essa avaliação, você tem que ter um peso isso aí. O Marco Antônio falou, são 2 estilos diferentes, né? Mas são 2 estilos que propõem o jogo. Não vão ficar esperando ali. Não espere que o Grêmio vá jogar no Maracanã esperando o Flamengo para jogar em contra-ataque.
Mas o Renato não vai fazer isso de jeito Aí nenhum. tá a grandeza Não é desse o perfil dele, não é. É por isso que ele conseguiu chegar onde ele chegou. Claro. Entendeu? São 3 anos de trabalho. Lembrando que a forma como o Grêmio foi eliminado... E me parece que assim pensa também o Jesus, né? Também pensa assim. Não, os dois... Ele começou o jogo com o Inter no ataque. Os dois Lá. pensamentos são exatamente voltados para quem vai propor o jogo, quem vai tomar a iniciativa do jogo. Lembrando que o Grêmio saiu exatamente em função de um pênalti extremamente polêmico, que foi aquela bola que bateu no Bressan. Né? Que o Grêmio tinha o jogo na Ele mão, estava na final. Cebolinha fez o gol e depois teve a outra oportunidade de fazer 2-0, que ali A final era do Grêmio. matava o Foi jogo gol, completamente. foi gol Estamos falando do ano Leonardo. passado. A final era do Grêmio, não era do River. Se fez 1-0, o Cebolinha perdeu esse gol para fazer o segundo. Ele ganhou de 1-0 fora, Aí fez 1-0 fez em 1-0 casa. em casa, se faz Gol 2, do bota Leonardo, 3 gols de lateral direito. diferença. Gol do Leonardo, lateral direito. Aí E faz... até os 47 do segundo tempo estava classificado para a final. Quando teve aquele pênalti o River não polêmico tinha do feito Bressan. nada. Não tinha feito nada. O Gadiardo mudou o time, botou um monte de atacante, estava tudo desorganizado, botou 2 bolas dentro da área, uma numa bola parada que até hoje os gremistas reclamam que pegou na... Foi uma bola que deslizou, e depois um pênalti que ninguém viu, o VAR viu, um chute de fora da área todo errado, raspou na mão do Bressan. E aí a desclassificação do Grêmio, que o torcedor não acredita até Você hoje. viveu essas circunstâncias todas. Você disputou títulos de Copa do Brasil, você disputou títulos de Libertadores, você viveu toda essa circunstância. Como é que você viu esse momento tão importante? Porque nunca tinha acontecido isso na história da Libertadores. E você ter 2 gigantes argentinos, os 2 gigantes, com grande vantagem numa chave, e 4 grandes times brasileiros na outra chave, e a certeza já de um brasileiro na final, e ninguém duvidava que os River e Boca iam passar, principalmente depois dos primeiros resultados. Um grande 3-0, outro grande 2-0. Como é que você viu? Se classificaram aqueles que deveriam se classificar, e o que você imagina que possa acontecer num confronto de Flamengo e Grêmio? Assim, classificaram os 4 melhores, né? Os 2 melhores do futebol brasileiro, né? E os 2 melhores do futebol argentino. Eu gosto muito do estilo do Flamengo, né? Assim, me lembra muito do nosso time de 2003, do Cruzeiro, quando o Vanderlei pegou cada jogador de cada time, né? O do Corinthians, o Edu Dracena do Guarani, Maldonado do São Paulo, Maurinho do Santos. E ele formou uma equipe muito forte, né? Que só jogava para frente, Então o Flamengo tem essa característica. Eu acredito... Esse time do Cruzeiro foi aquele que ganhou tudo, né? Ganhou tudo, a Tríplice Coroa. né? A Tríplice Coroa. Então eu acredito que o Flamengo, o momento hoje, o momento do Flamengo. Que é o melhor time. Mas tem esse brasileiro. espaço de tempo, né? Exatamente. É aquilo que o Roger colocou, né? Tem o Grenal, né? Tem a semifinal da Copa do Brasil. E tem esse espaço, né? A gente não sabe o que vai acontecer até lá. E o Muricy falou muito bem, né? Assim, o plantel também ganha jogo, né? Então o Flamengo também não tem um plantel como tem o Palmeiras. Isso, né, possa também ser um peso maior.